Graça e paz, amados irmãos, nós queremos apresentar para vocês esse tema que com certeza vai chamar a atenção de muita gente. Suas escolhas definem o seu fim. E como acabei de dizer, essa palavra fim poderia também se encaixar a palavra futuro. Mas no decorrer da mensagem vocês vão perceber que eu estou falando mesmo do fim. Então, para efeito de introdução, são nossas escolhas que definem o nosso futuro e o que vai acontecer conosco, claro, no futuro e qual fim nós teremos. E agora, para basear essa mensagem, eu quero ler com vocês, atenção, atenção, um texto por demais conhecido, o Salmo 1. Vamos lá? Eu quero que você se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Essa mensagem com muita gente, porque com certeza vai trazer edificação para muitas pessoas. Dê o seu like, aperte o sininho para receber as notificações do canal. Eu agradeço muito a sua inscrição em nosso canal, tá? Olha, nós estamos lendo nessa temporada o livro de Salmos. Hoje está com 105 dias que nós estamos lendo, portanto, o Salmo 105. Já lemos o Novo Testamento todo e o Velho Testamento até o Salmo 105. E nós vamos continuar a nossa leitura em 3 anos, 3 meses e 4 dias. Que legal, né? A leitura da Bíblia toda em 3 anos, 3 meses e 4 dias. Um capítulo por dia. Louvado seja Deus. Quero convidar você também aí no canal, que me assiste, para você fazer a leitura bíblica assim. Não fica pesada e você pode ler um capítulo todo dia. Mas com uma sugestão. Se você vai começar a leitura da Bíblia, comece pelo livro de Mateus. Vá até o final de Apocalipse e depois você vai ler o Velho, ok? Faça dessa forma, porque é a forma correta. Bíblia não se começa lendo Gênesis. Bíblia se começa lendo Mateus, a Apocalipse e depois Gênesis a Malaquias, ok? Então, já apresentamos o tema, agora vamos ler o texto de Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Onde tem aí bem-aventurado, se lê feliz 2 vezes, ou felicíssimo. Felicíssimo. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, observe, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, observe a palavra perverso, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus aplique e nos faça entender esse texto em nossos corações, nossas mentes, nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Pois bem, queridos, como nós lemos o Salmo, você percebe que o Salmo está dizendo qual tipo de gente pode ser chamado feliz. Ele usa o termo homem, mas nós podemos parafrasear e dizer ser humano. Ser humano, homem e mulher, né? Correto? Podemos adequar dessa forma. Feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E ele coloca aí algumas situações. Olha, como o nosso tema é, suas escolhas definem o seu fim, podemos concluir que as escolhas fazem parte da nossa vida.
Na vida tomamos decisões e fazemos muitas escolhas. Até as crianças, irmãos, são obrigadas a tomar decisões e escolher. E, indubitavelmente, o fracasso ou a felicidade de uma pessoa depende muito de suas escolhas. Isso é óbvio. É óbvio. Dependendo das escolhas, as pessoas terão alegria ou tristeza, vida longa ou vida curta. Dependendo das escolhas, a pessoa será pobre ou de boa condição. Dependendo das escolhas, as pessoas terão sucesso ou fracasso na vida. Isso é óbvio. O Salmo 1 fala exatamente sobre essas escolhas. Ele apresenta 3 exemplos de escolhas que levam uma pessoa à ruína e uma atitude que garante o sucesso e a felicidade. Vamos ver agora as escolhas que levam à ruína e ao fracasso. Olha aí, ó. Vamos passar. Escolhas que levam à ruína. Primeira delas que o texto apresenta: seguir os conselhos dos ímpios. Você parece, talvez, não entender bem seguir os conselhos. O que é que ensina os ímpios? Bora melhorar a didática, né? Para a gente entender. Você está se perguntando o que é que ensina os ímpios? Pense por um instante. Eu estou falando a pessoas inteligentes. Você é inteligente. Se tem uma coisa que eu não subestimo, é a mente das pessoas. Mas muitas vezes as coisas importantes passam desapercebidas, porque as pessoas não são atentas. Por que será que a Bíblia diz que feliz, e eu disse que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz 2 vezes, até 3 vezes, quer dizer também felicíssimo, muito feliz. É a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Segunda pergunta. O que ensina os ímpios? E quem são eles? Será que a Bíblia teria uma resposta? Você sabe a resposta? Quem são os ímpios? O que eles ensinam? Por que que é tão importante não seguir o conselho dos ímpios? Por que que a pessoa que não segue o conselho dos ímpios pode ser chamada de uma pessoa muito feliz? Por que será? Eu quero agora chamar a sua atenção para a gente fazer um pequeno passeio pela Bíblia. Vamos fazer? Bora lá. Abra sua Bíblia, meus amados irmãos, aí em Romanos 16, versículos 17 e 18. Nós vamos fazer um pequeno passeio pela Bíblia. A minha ideia será apresentar a você alguns textos que revelam qual é a missão dos ímpios e quem são os ímpios. Eu citei a referência, mas eu quero descrever aqui o ímpio. Estão atentos? Os irmãos me ajudem com relação a barulho, tá, irmãos? Né? Para que não fique prejudicada a gravação. Me ajudem aí, vocês são inteligentes também, tá? Bora lá. O ímpio é uma pessoa que deve ser evitada, pois é alguém desviado. Esquece aí a leitura, por favor, esquece aí Romanos e observe isso aqui. Perdão porque eu falei a referência antes de ler isso aqui. Já nós vamos ler a referência. Ó, o ímpio é alguém desviado da verdade, que segue os seus próprios caminhos e que ensina heresias ou ensinos errados, contrários à palavra de Deus. Pegou aí?
Quem é o ímpio? O ímpio é alguém errado, que além de estar errado, ele está desviado da verdade, ele segue os seus próprios caminhos e ainda ensina aos outros heresias erradas, ou melhor, ensinos contrários à palavra de Deus. Ele tem essa missão. Esse é o ímpio. Diante desse conceito aqui, você consegue perceber o perigo do ímpio? Aí eu vou bater na tecla. Você entendeu o que significa ímpio? É uma pessoa desviada da verdade. Muita gente confunde o ímpio como aquele pecador que ele nunca nem entrou numa igreja. Tem gente que pensa que o pecador é alguém, o ímpio é um pecador do mundo, mas não, é um erro. O ímpio é o desviado do evangelho. O ímpio é o desviado da palavra de Deus, é o desviado dos caminhos do Senhor. A palavra ímpio vem da palavra impiedade, que é o contrário da palavra piedade. Se você abrir o dicionário, você vai perceber que a palavra piedade quer dizer vida santa, vida correta. Quando eu fui atrás de saber o significado da palavra piedade ou ímpio, irmãos, está lá, alguém fora da lei. Alguém que não respeita os bons costumes. Alguém que debocha dos bons costumes. Está lá no dicionário. É alguém que se desvia da verdade para seguir os seus próprios caminhos. E ele começa então a tentar destruir aquilo que antes ele viveu ou defendia. Ele é uma pessoa fora da lei. O sentido mais literal da palavra ímpio significa um fora da lei. Um fora da lei. Não é interessante? Vamos para algo mais. Os ímpios, eles são como a palha seca, é o que o texto fala. Serão condenados no juízo e seus caminhos perecerão. Você pode ver bem aí no capítulo, em Salmo 1, versículo 4 e o versículo 6. O caminho dos ímpios perecerá, né? Muito bem, ou perecerão. Sua missão é atrapalhar a obra de Deus, é ser contra a verdade e a obra de Deus, desviando as pessoas da verdade. Pegou aí? Pegou? Sabe qual é a missão do ímpio? Ele tem uma missão. A missão dele é pegar você e dizer assim, ó, sai daí. Tu é bobo, né? Sai daí. Aí ele começa. Ele é um mensageiro de Satanás. Você que me assiste pelo canal, eu não sei como é que está a influência dos ímpios na sua vida. Mas olha, hoje, inclusive por causa da internet, do YouTube, tem muitos ímpios com vídeos falando e denegrindo a imagem da igreja. De pastores. Nós temos ímpios tão possuídos de demônios nos seus canais, escondidos atrás de um birô ou dentro do quarto da sua casa, gravando um vídeo denegrindo a fé cristã. E é bem capaz de você já ter visto um vídeo desse. Eles acabam, eles arrasam. Eles falam todo tipo de coisa. Os ímpios, eles são mensageiros de Satanás. Seus ensinos são blasfêmias e doutrinas de demônios. E agora eu quero que a gente faça o passeio que eu falei pela Bíblia. Começando por Romanos 16. Bora lá. Romanos 16, versículo 17 e 18. Olha o que está escrito, querido. Romanos 16, versículos 17 e 18 diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Meus irmãos, ficou claro? Precisa explicar alguma coisa? Paulo está dizendo assim, na sua carta aos Romanos: irmãos, observem aquelas pessoas que causam divisão, escândalo no meio de vocês, em desacordo com a doutrina. Aquelas pessoas que começam a discordar da doutrina, da Bíblia, começa a provocar problema, e eles saem, e eles ficam, Paulo está dizendo: se afaste dessas pessoas. Olha aí, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas você pode ler o 17, o 18. O que diz o 18? Porque esses tais não servem a quem, meus irmãos? Eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração de quem, meus irmãos? De quem eles enganam o coração? Dos incautos. Sabe quem são os incautos? Você quer saber quem são os incautos? Os despreparados. Aqueles crentes que não leem a Bíblia. E quando tem dúvida, em vez de procurar o pastor da sua igreja, sabe quem que vai procurar? Um herege. Para tirar suas dúvidas, em vez de procurar o pastor da sua igreja. Para dizer: meu pastor, como é que é isso aqui, pastor? Prefere ir no YouTube. Prefere perguntar a quem não sabe. Paulo está dizendo: olha, eles enganam com lisonjas, palavras bonitas. Eles enganam os incautos. Tem tanta gente despreparada. Irmãos, é por isso que a heresia pega perna, ganha perna. É por isso que a heresia corre. É por isso que as heresias são aceitas. Porque os crentes lê Bíblia só para dizer que lê. Nós temos que ler e estudar, irmãos, aprender. Olha a nossa escola bíblica. Hoje eu disse de manhã que você pode bater nos peitos e dizer: eu estou fazendo um curso bíblico de alta qualidade. Irmão, nós estamos estudando a Bíblia aqui numa profundidade grande demais, irmãos. Sabia? Olha, os análises que a gente faz aqui dos textos bíblicos, dos livros, dos assuntos, dos temas. Meu irmão, é muito difícil ver isso por aí. Mas nós estamos fazendo porque não importa o preço que nós temos que pagar, nós vamos estudar a Bíblia profundamente. Se um dia vocês caírem no erro, não vão cair porque o pastor não ensinou. Não foi porque o pastor e a igreja foi negligente. Foi por causa de cabeça dura. Porque você não vigiou. Vamos continuar com o nosso passeio pela Bíblia. Lembra dos incautos, né? Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia aí. Segundo livro ou carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim, para os que também vos chamou, 2,14, não é 2,14, é 3,14, perdão. Os líderes, faça mudança aí na referência. Caso alguém não preste a obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Novamente, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que o comportamento adequado dos irmãos era perceber aqueles que discordavam do ensino apostólico e se separasse dele, porque perigoso é seguir o conselho dos ímpios.
Tem gente que chega perto de um desviado, começa a almoçar com ele, lancha com ele, bate papo com ele e a doutrina maligna. E ele não percebe. Paulo está dizendo para você se afastar daqueles que estão em desacordo com a doutrina e com o ensino, para que ele fique envergonhado. Não devemos nos associar com os ímpios. Não seguir, que ele tem os conselhos. O perigo é porque ele dá conselho. Olha, não é bem assim como o pastor está ensinando, viu? Não é bem assim. Um dia desse eu encontrei um desviado. Se esse vídeo chegasse a ele. Só por uma questão de educação, eu não vou citar nome aqui. Um dia desse eu encontrei um desviado, ele dizendo: olha, não é bem assim não, como vocês estão ensinando. Eu olhei assim para ele: rapaz, você, dizer um negócio desse, rapaz. Irmãos, é um veneno, irmão, mortífero. Vamos agora, meus irmãos, ver um outro texto. São muitos, né? São muitas referências. Mas veja você comigo. 1 Timóteo capítulo 1, para frente, depois de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Olha aqui, vamos ler o 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontra dois, né? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que foi que eu disse ainda agora? O ímpio, ele blasfema. Ele diz blasfêmia. O ímpio é alguém que pega uma verdade. O ímpio é alguém que pega uma verdade da palavra e ele distorce ela. Ele destrói aquela verdade. Ele destrói uma fé. Paulo usa a expressão aqui, naufragaram na fé. Eles naufragaram na fé e estão nessa situação que ele disse aqui, uma situação delicada. Naufragaram na fé e dentre eles está Alexandre e Himeneu, os quais entreguei a Satanás. Irmãos, uma maldição recai sobre os ímpios, o conselho dos ímpios. Vamos continuar aí com a leitura. Capítulo 4, versículo 1 e 2 de 1 Timóteo, tá? São muitas referências, mas nós vamos ler algumas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem o que, irmãos? Por obedecerem o que, irmãos? A obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Tem deles, meus irmãos, o ímpio é alguém que está cauterizado. Você sabe qual é o sinônimo de uma coisa cauterizada? É que perde a sensibilidade. O ímpio, você pode pegar uma pessoa que é boa de Bíblia, e tentar ensinar ele. Não adianta mais. Porque ele já está com a mente cauterizada. É como uma coisa que está fechada já. É aquela mão encaliçada já. Aquela mão cheia de calo. Tudo grosso. Está cauterizada a mente dele. Não resolve mais. Então é isso que Paulo está dizendo. Alguns apostatarão da fé por obedecerem ensinos de demônios, doutrinas diabólicas,
espíritos enganadores, ensino de demônios, porque eles falam mentiras e têm a mente cauterizada. Já está perdida a mente deles. Agora vamos para 2 Timóteo. Está bem aí pertinho, eu fiz questão de colocar tudo na sequência para facilitar. Bora lá, 2 Timóteo 2, versículo 16. 2 Timóteo 2,16 diz o quê? Evita igualmente quem, irmãos? Os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se encontram quem, meus irmãos? Inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de muitos. Irmãos, está claro ou não está? Quer ler de novo? O que acontece, irmãos? A linguagem deles corrói como câncer. E entre eles está Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de muito. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este zelo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, você sabe o que aconteceu aqui? Esses homens estavam pervertendo a fé de alguns incautos. Você lembra do termo lá atrás? Os incautos. Incautos significa os que não têm preparo, os que não têm conhecimento. Irmãos, sabe o que eles estavam ensinando? Não vão me dizer que vocês ainda estão aguardando Jesus voltar. Ele já voltou. Olha, a ressurreição já aconteceu. Esses pastores estão enganando vocês, dizendo que Cristo vai voltar, que vai ter ressurreição. Vocês acreditam nessa mentira? Era isso que eles estavam fazendo. Aí pegava aqueles irmãozinhos, coitados, que não tinham conhecimento. Rapaz, sabe que eu estou perdendo meu tempo. Rapaz, aí começa, irmãos, eles acham bonito, irmão. Olha, o ímpio, ele vibra quando ele consegue tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor. Ele vibra. Consegui mais um. Consegui mais um. Menos um. E ele não se aquieta. Irmãos, vocês sabiam que tem uma doença que leva as pessoas a roubarem? Vocês lembram o nome dessa doença? Que uma pessoa rica, ela rouba, furta, melhor dizendo, por exemplo, um chocolate de R$5. Vocês conhecem essa doença? Se não me falha a memória, o nome dessa doença é cleptomania. A pessoa tem o prazer de furtar uma coisa. Ela pode ser médica, ela pode ter dinheiro, ela pode ser empresária, ela pode ter muito dinheiro, mas ela tem prazer de furtar as coisas. Uma caneta, por exemplo. Se ela conseguir furtar uma caneta de um supermercado, por exemplo, ela sai vibrando. Se ela tentar esconder a caneta, furtando a caneta. É uma doença cruel. A pessoa, meus irmãos, a psicologia diz que é uma doença. Eu quero dizer, meus irmãos, que o ímpio, ele tem prazer de fazer uma pessoa se desviar. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Pastor Isaías, tem mais aí? Tem, meu Deus. Olha aí em 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos o capítulo 2, não foi? Agora veja bem aí, na segunda carta, no capítulo 4, o que diz? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o versículo 4 diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, você pensa que vai chegar esse tempo? Já chegou. Tem gente que não quer mais a igreja, porque a igreja prega a palavra. Ele quer a igreja que tem um momento de louvor de 1 hora, que é no oba-oba, porque ele não está interessado na palavra. Ele não quer ouvir sobre o pecado, ele não quer ouvir sobre a mudança da vida dele, ele não quer ouvir sobre a volta de Jesus, ele não quer ouvir sobre o inferno. E sabe o que ele quer? Palavras gostosas nos seus ouvidos. É isso que está acontecendo. Nós temos que pregar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Nós temos que pregar sobre a vinda dele, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o perigo de morrer no pecado. Nós temos que falar sobre a conversão. Mas essa mensagem não atrai. As pessoas querem bênçãos, as pessoas querem maravilhas, só querem palavras de conforto. Meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho completo. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda a vida, mas o mais importante é a vida com Cristo na eternidade. Vamos ver um outro texto. Meu Deus. Olha aí, meus irmãos, esse outro texto, 2 João, capítulo... 2 João, só tem um capítulo, então é 2 João, de 9 a 11. Abra bem aí, rapidinho. Olha o que diz, segundo o livro de João, a carta de João, lá no finalzinho, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. Eu sei que eu estou sendo gravado, e muita gente vai me ouvir, gente que não é aqui da igreja, de outras igrejas, gente até que não é crente. Por que o apóstolo João está dizendo que pessoas que ultrapassam o ensino de Cristo, que não permanece, não tem nem o Pai nem o Filho, aquele que permanece tem o Pai e o Filho, mas se alguém vai ter convosco e não está de acordo com a doutrina de Cristo, o apóstolo João está dizendo, não recebam esta pessoa na casa de vocês, nem lhe deis boas-vindas. Sabe por quê, irmãos? Porque o perigo está bem aí, no conselho. Eu me lembro de um irmão aqui nosso, que ele disse assim para mim, pastor Isaías, eu quase me desviei. Aí ele disse, por quê, irmão? Ele disse, pastor, eu recebi na minha casa o meu tio. Pastor, eu estava para mandar meu tio embora. Ele ficou assim, o tempo todo, botando coisa na minha cabeça. Eu disse, rapaz, e por que você não teve autoridade, rapaz? Tio, pare com isso. Irmãos, esse irmão disse que o tio dele era noite e dia, colocando coisa, tentando tirar ele da igreja. Olha, não é assim não. Estão explicando para você errado. É desse jeito. Pá. Aí ele, tio, vou te ensinar, tu está errado. Então, eu disse para ele, rapaz, se fosse eu, tio, você está na minha casa. Eu não autorizo o senhor ficar desse jeito aqui na minha casa. Mas não é todo mundo que tem essa coragem. Mas aqui é um parente, estou dizendo no caso de parente. Mas você pode ter um colega lá no seu trabalho.
Você pode ter um amigo. Você pode ter alguém na sua família. E você vai dizer: pare. Pare com isso. Eu quero ser seu amigo. Vamos falar de outra coisa. Ou então faz como eu. Quando eu recebo qualquer membro de uma seita na minha porta, tu pensa que eu digo: vamos embora. Não. Saiam daqui. Eu não quero ver vocês aqui na minha porta. É assim que eu faço? Não. Recebo com educação, mas na mesma hora eu já vou, porque eu conheço a palavra, então eu vou logo dizer: ó, vocês estão aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu já sou um cristão, lavado e remido no sangue de Cristo, e eu quero mostrar para vocês isso aqui. Aí começa. Mas vocês sabem do que eu falei hoje de manhã aqui, não é? Daquelas pessoas que nós recebemos hoje aqui de manhã, né? Vocês estão lembrados que eu falei de manhã? Né? Então, hoje de manhã nós recebemos pessoas aqui nessa situação que eu falei, vindo de uma seita, não é? Porque não suportaram mais a seita e estão deixando a seita para virem para cá, não é? Então, amados irmãos, nós precisamos entender a importância de conhecer. E olha, eu estou com vontade de alongar, mas estou olhando para o relógio, não é? E o relógio não perdoa. Vamos tentar concluir. Eu acredito que vocês têm caneta e papel aí. Anote uma referência que vocês podem ler em casa. Posso falar? Judas, capítulo, só é um capítulo também? Judas, do 10 ao 13. Judas, do 10 ao 13. Por quê? Só é um capítulo, então não fala capítulo. É Judas 10, de 10 a 13. Tá bom? Olha aí, ó, a segunda atitude. Olha aí a segunda atitude que leva ao fracasso e à destruição da pessoa. Se deter no caminho dos pecadores. Por que o caminho dos pecadores é tão perigoso? Irmãos, o pecador aí sim é alguém que está no mundo, que nunca aceitou Jesus como Salvador. Esse pecador, ele vive no pecado. Ele acredita que seu caminho é o certo. Mas na verdade, todos os seus caminhos perecerão, como diz o Salmo. Salmo 1, no dia do juízo. Pois são caminhos de morte. Em Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas afinal são caminhos de morte. Anote aí. Provérbios Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem, que parece caminho de vida, mas é caminho de morte. Então, por que a Bíblia diz que feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores? Porque quem segue nesse caminho aí, vai se acabar. O futuro dele é perdição, né? Bora lá, bora terminar? A letra C, que é a terceira atitude que pode levar ao fracasso e à destruição. Se assentar na roda dos escarnecedores. E eu sei que alguém está perguntando: pastor Isaías, eu nunca tinha parado para observar o Salmo 1. Tá certo, por isso que eu disse que era uma mensagem importante. Olha, o Salmo 1 é rico demais, ele é lindo. Irmãos, quando a Bíblia diz que feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, sabe por quê? Porque o escarnecedor, ele zomba. Ele zomba daqueles que seguem o caminho de Deus, o caminho reto. Ele ri dos que obedecem a Deus. Ele os tem como pessoas bobas, pessoas de mentes pequenas, e os chama de ignorante. Sabia? O escarnecedor diz assim: o pastor Isaías é um bobo. Fulano de tal é besta. Fulano é muito bobo esses crentes. Ele zomba, ele tira desdém, ele debocha. O escarnecedor, ele diz exatamente assim. O escarnecedor se acha uma pessoa sábia, e os que servem a Deus são bobas para ele. Zomba dos que servem a Deus, e ele crê
que nada de ruim vai acontecer com ele, e acredita que no final de tudo vai acabar bem para todo mundo, inclusive para ele. Engano. Se você quiser abrir aí, leia Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pode anotar aí. Gálatas 6:7. Olha, irmãos, o escarnecedor, ele chega assim e diz assim, dá aqui um exemplo. E aí, Francisco, tu ainda tá? Rapaz, tu está perdendo tua vida, cara. Você está perdendo o seu tempo, rapaz. Quer dizer que o pastor continua lhe iludindo? Quer dizer que você ainda segue a Bíblia? Rapaz, a tua mente é muito pequena, rapaz. Tu é besta. Desculpa a expressão, né? Você é besta. Você é muito bobo. Eu não, eu sou esperto. Eu dei no pé, faz tempo. E olha, se tiver alguma coisa de ruim, Deus é amor. Não vai acontecer nada. E ele está dizendo, vem cá, ei José, Luiz, Maria, vem, senta aqui. Quero falar um negócio com você. Aí começa com desdém, com deboche. É isso, a roda dos escarnecedores. Irmãos, eu vou dar um conselho para você. Ei, se um dia você encontrar um escarnecedor, você diga assim para ele, tome vergonha na sua cara, seu endiabrado. Você me respeite. Se converta do seu pecado, senão você vai queimar no inferno. Você está pensando que eu sou o quê? O bobo aqui é você, rapaz. Se tem um besta aqui, esse besta é você. E olha, você quer que eu clame a Deus para Ele pesar a mão sobre você? Um dia desse, meus irmãos, eu vi um cabra com medo, viu? Ele esculhambou uma igreja, irmãos. Aconteceu comigo. Ele chegou para mim e disse, olha, pastor Isaías, eu estou com muita raiva de fulano e tal, lá perto da minha casa, que faz muito barulho e tal, e tal, e tal, e tal. E eu disse, sim, não está certo, o incômodo, na hora do meio-dia, tal. Eu disse, olha, mas você está errado porque você está xingando a igreja. Você xingou os crentes, você disse coisas que não deveria dizer. E olha, eu vou dizer uma coisa, diante do que você acabou de dizer, Deus pode pesar a mão sobre você e mandar um castigo sobre você. Agora! E você pode não chegar em casa. Aí ele disse, ô seu pastor, não diga isso. Eu disse, volte atrás no que você falou. Você xingou a igreja. Não diga isso. Não fale mal. Irmãos, nós temos que ter autoridade. Se alguém chegar na tua casa falando mal de crente, falando mal de pastor, mande essa pessoa se calar. Vamos mudar de assunto? Pare! Você está falando dos meus irmãos. Você está falando da minha igreja também. Mas não é a sua não. É aquela lá não sei aonde, da rua tal. É a minha igreja também. Nós somos irmãos em Cristo. O ímpio, irmãos, o pecador e o escarnecedor são perigosos. E aí agora vamos concluir, né? Olha aí, agora vamos para a segunda atitude que garante a vitória e o sucesso para sempre. Pode passar. Escolha atitude, que garante o sucesso. Seguir a lei de Deus e fazer da lei do Senhor o seu maior prazer. Olha, há muitos salmos, estou concluindo. Há muitos salmos na Bíblia, há muitos textos da Bíblia que mostram que feliz não é só quem obedece, mas quem obedece com prazer. Bora recitar o salmo novamente, bora lá? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, poderíamos ter colocado aqui Mateus 7, o finalzinho de Mateus 7.
quando diz que aquele que ouve a minha palavra e as coloca em prática é um sábio, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, amados irmãos, olha, é lindo demais seguir a lei do Senhor. Diga comigo, o justo, ele não só obedece, mas ele tem prazer na obediência. Se você encontra uma pessoa que diz assim, mas é difícil, ai meu Deus, eu não suporto mais, eu estou a ponto de desistir. Cuidado, oriente essa pessoa para que ela tenha prazer em obedecer a Deus. Irmãos, a palavra de Deus não pode ser um peso. Ai meu Deus, eu não estou aguentando mais. Não, o justo tem alegria, irmãos. Ele vem para a igreja com alegria, ele obedece a Deus com alegria. É isso que tem que acontecer conosco. Essa atitude garante, meus irmãos, o sucesso. E a Bíblia diz assim, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que os seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Aí tem casamento, trabalho, família, vida espiritual. Irmão, não tem nada melhor do que você ter paz. Está bem, espírito. Como é que você está, irmão? Estou bem, pai. Oh, aleluia. Irmãos, tem irmãos que a gente encontra que é cheio, não é? Já percebe, não tem aqueles que a gente encontra que, aleluia, são tão alegres. Muitas vezes são pessoas até humildes, que não têm quase nada. Não tem um carro, não tem uma casa boa, mas estão radiantes de alegria. Oram, são cheios do Espírito Santo, maravilhados. É tão lindo isso, irmão. A gente vê irmãos levando a família toda, muitas vezes para a igreja a pé, numa bicicleta. Um dia desse encontrei um irmão com a família toda, irmão, numa bicicleta. 3 meninos, irmão, a esposa. Meu Deus, que cena, irmão. Aí eu passei por eles, aquela alegria, bom, ei, pastor. Irmão, tem gente que nem com carro não quer sair de casa com a sua esposa para ir à igreja, porque está longe, porque é longe, vai gastar gasolina, vai sujar o carro. Tem uns que vão a pé, longe, pega ônibus, mas ele tem prazer. Eu quero concluir com isso aí. Você sabe dizer ou definir o que realmente significa ser feliz agora? Você sabe, ser feliz não é ter dinheiro, não é ter muitos bens, mas é ter realmente uma vida longe dessas pessoas, longe do ímpio, que agora você sabe quem é o ímpio, longe do pecador, do caminho dele, longe da roda dos escarnecedores, e obedecer a palavra de Deus. Se inscreva no canal, mande essa mensagem para alguém, e eu vou orar por você, para que Deus faça uma obra no seu coração. Oremos com toda a igreja do Senhor. Amém.